Eu acho que a grande questão dessa transição de temporada que a gente está vivendo é: o Atlético é capaz de estar disputando de maneira competitiva a primeira divisão? E acho que isso deve estar assombrando também o torcedor do Remo, o torcedor da Chapecoense, deve ter assombrado o torcedor do Santos, do Sport, do Mirassol, e eu definitivamente entendi que não existe um padrão. Eu definitivamente entendi que não existe um cenário pra gente se apegar. Se o time fizer isso, ele não vai ser saco de pancada. Ou se o time fizer isso, ele vai conseguir fazer uma campanha histórica. Então eu resolvi me apegar ao que é factível. Que é basicamente o fato do Atlético ter enfrentado dois times de primeira divisão ao longo da temporada de 2025. E eu tô falando tanto do Corinthians quanto do São Paulo. E eu fui rever esses compactos, né? Quem quiser rever, tem lá na Globo.com. Facilita bastante quando a gente quer ver ali os melhores momentos um pouquinho mais prolongados. E a conclusão que eu saio, cara, é que o Atlético, assim, contra o São Paulo eu acho que era outro momento da equipe, tá? Contra o São Paulo eu acho que era um momento ainda de um Atlético tentando engrenar dentro do trabalho do Odair Helman, mas mesmo assim acho que foi um time que conseguiu superar um objetivo que parecia difícil. Lembrando, a gente viu um São Paulo numa reta final de temporada tenebrosa, mas se a gente for botar na ponta do lápis, cara, é um São Paulo que estava vivendo seu melhor momento da temporada, pô, ameaçando entrar ali no G4, ameaçando entrar no G6, então não era qualquer São Paulo. E mesmo assim o Atlético conseguiu eliminar, mas contra o Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, e diga-se de passagem, foi campeão da Copa do Brasil passando pela gente, o que faz a gente ter terminado a Copa do Brasil em quinto colocado de mais de 100 times. Cara, o Atlético jogou muita bola. O Atlético jogou muita bola. Se você pegar o recorte do jogo contra o Corinthians, você vai falar de 3 gols anulados. Um no primeiro jogo e 2 no segundo jogo, do Viveiros e do Luiz Fernando. Você vai falar de um pênalti anulado no segundo jogo. Você vai falar de um Dudu que perdeu um gol na pequena área. O Zapelli obrigando o Hugo a fazer um milagre numa falta. Benavides perdendo pênalti. E é óbvio que a gente se apega às chances criadas, porque eu acho que é uma demonstração de um Atlético que consegue ser um time que incomoda. Não era aquele time que só se defendeu bem. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians viram um Atlético de uma personalidade muito grande, de mesmo na Série B conseguir enfrentar esses times que na teoria são times caros, são times que, pô, estão ali numa segunda prateleira, talvez, do futebol brasileiro. Então, se o Atlético, que eu acho que estava em outro nível tático, em outro nível do trabalho do Odair, conseguiu encarar esses times de igual para igual ali, eu acho que é uma situação para a gente se apegar e acreditar que o Atlético pode fazer uma boa Série A. Mas tem algumas conclusões que eu cheguei. Algo menos coletivo, menos amplo e mais individual, assim. E acho que o primeiro recorte que eu quero trazer para vocês é a importância do Viveiros. Eu sei que eu sou uma das pessoas que questiona o Viveiros, mas o Viveiros é muito bom, gente. O Viveiros é muito bom, assim, quando a gente olha ali o quanto o Viveiros incomoda, enquanto o Viveiros enche o saco, o quanto o Viveiros é insuportável, tu entende muita coisa. Então, assim, incomodou muito contra o Corinthians, incomodou muito contra o São Paulo. Poderia ter pelo menos mais 2 gols aí, que foram. Assim, um gol contra o Corinthians que foi anulado, aí o outro ele participa ali da jogada, acaba tocando a mão na bola, mas, cara, enche o saco o tempo inteiro, condiciona o jogo o tempo inteiro, os zagueiros ficam alertas o tempo inteiro. O Viveiros ele cria um impacto psicológico no jogo que parece que ninguém pode dar mole em nenhum segundo. Então eu acho isso muito maneiro, assim, da gente falar sobre o Viveiros. Bruno Zapelli, cara, a gente precisa falar do Zapelli também. Como organiza o jogo, cara? É assim, eu acho que todo time de Série A quer um jogador como o Zapelli. E que é um jogador como o Zapelli nesse sentido, do ritmo, da qualidade de passe, de qualificar uma boa transição, da bola passar por ele, ter sequência nas jogadas. Quando o São Paulo tava fechadinho ali, com dificuldade de sair, cara, era bola no pé do Zapelli e o Zapelli fazia o jogo acontecer, o Zapelli fazia o jogo acontecer. É um ritmista de elite que a gente tem. Então, independente se a gente vai jogar num jogo mais de transição, como a gente precisou jogar principalmente fora de casa, ou como a gente precisou jogar em outro momento no jogo mais propositivo dentro da baixada,
É o tempo inteiro a bola passando pelo Zapelli. É natural que também, assim como o Viveiros, seja uma referência pra gente. Acho que a gente precisa falar da base, principalmente de Dudu e Julimar. O Léo Derek, eu acho que ele tem um ponto de virada ali contra o Corinthians. Eu acho que ele começa a render um pouquinho mais ali contra o Corinthians. O Julimar, cara, acho que faz um jogaço lá na Arena Corinthians. Criando situações de gol, ganhando dividida, possibilitando a bola longa, se aproximando para associar. Eu falo, para mim, um dos jogadores mais subestimados que eu já vi com a camisa do Atlético. Para mim, um jogador de força e ao mesmo tempo de qualidade técnica. Ah, Thiago, mas você falando assim parece um Mbappé. A questão não é essa. A questão do que ele oferece pro jogo, ele oferece muito, não tem jeito. Aí a gente fala um pouquinho também do Dudu. O Dudu vai ser um. Dudu e o João, né, cara? Essa dupla vai ser um case muito legal da gente entender qual vai ser o impacto deles. Porque se o Odair tiver um carinho e possibilitar esses caras estarem em campo, pra mim a gente tá falando de uma das duplas mais talentosas que o futebol brasileiro tem nesse processo de transição de base pro principal. E, cara, se encaixam muito, né? Assim, eu sei que o João não veio recebendo tantas oportunidades com o Odair, o Dudu muito mais, mas o João muito mais um 8 e aí a gente pode falar um pouquinho mais do Dudu, que, pô, demonstrou muita capacidade nesses jogos de segurar a bola, de entender bem os espaços, de se movimentar, de pisar na área. O Dudu, ele é um meio atacante ali de muita qualidade. Pode ser o cara da associação rápida, pode ser o cara do ritmo, mas eu gosto mais do Dudu perto da área e acho que nesses jogos ele conseguiu ser esse cara incômodo. Poderia ter feito, inclusive, um gol contra o Corinthians. E pra terminar, velho, um cara que eu acho que merece um espaço especial nesse vídeo, um grande finale das individualidades que mais me chamaram a atenção, Leozinho, velho. Assim, eu sei que o Leozinho gera dúvida por toda a história que ele nos presenteou, que foi essa saída do futsal pra chegada no campo e tudo mais, mas joga pra caralho também, cara. O que o Leozinho consegue fazer contra São Paulo na Baixada e contra o Corinthians na Baixada, ele muda os jogos completamente. E muda de maneira diferente. No São Paulo, pô, fazendo aquele lateral argentino lá passar uma situação muito complicada num contra um que ele pode oferecer pro jogo. Aí já contra o Corinthians ele entra sempre afunilando, trazendo o jogo para dentro, buscando pontos de associação, que também é algo que eu acho que agrega, agrega muito ao jogo do Leozinho. Então, assim, são algumas situações que a gente vê como um jogador é impactante. E eu queria falar uma parada. A diferença defensiva com a presença do Teran, sabe? O Teran no jogo de Itaquera, beleza, a gente acaba tomando 2 gols ali, mas é um sentimento que a gente sofre menos, assim. O Aguirre, que vocês falam que eu reclamo, foi bem na baixada, mas o Teran eleva muito nível. O Arthur, alguns falaram que falharam, eu não sei. Acho que traz um toque de saída de bola muito, muito legal, mas o Teran, assim, é notória a diferença que um zagueiro do nível dele faz. E aí, obviamente, a gente tem que entender realmente qual é o nível dele. Mas é isso. São as minhas percepções. Eu acho que a gente está mais preparado do que a gente imagina para a Série A. Posso estar errado, mas acho que a gente está mais preparado do que a gente imagina.